Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para comentar mais um episódio de The Mandaloriano, série aí da Disney Plus que se passa no universo de Star Wars. E hoje, né, o nosso quarto episódio dessa série que tá assim muito boa, tô gostando demais assim da progressão que tá tendo, né, de todos os eventos que estão acontecendo, e o episódio de hoje não foi diferente. No entanto, esse episódio eu achei que foi um pouquinho mais morno, mas eu entendo os motivos pelos quais ele ficou desse jeito, e eu vou comentar daqui a pouco com spoilers. Então fica aí que a gente já comenta. Bom, no final do terceiro episódio a gente viu, né, que o Mandaloriano acabou rompendo com a guilda dos caçadores de recompensa, né, por ter levado o bebê Yoda embora, né, que ele tinha deixado a princípio ali com aquele ex-membro do Império que estava pedindo essa missão para ele, né, a grande missão que a gente tinha nos 3 primeiros episódios, mas ele se arrepende e leva o bebê com ele. No entanto, isso acaba engatilhando, né, uma caçada em busca do bebê Yoda. Afinal de contas, todos os caçadores de recompensa tinham aquele rastreador e eles sabem da importância e do valor de fato que tem esse bebê. E aí o Mandaloriano acaba fugindo com ele e a ideia, a princípio, é para algum local tranquilo. No início do episódio, a gente dá a entender um pouco que eles vão ficar juntos em algum local tranquilo, mas depois a gente vê que, na verdade, o plano dele era outro. Era de deixar o bebê Yoda em algum local e partir, afinal de contas, ele sabe das questões dele, né? No caso, né, que ele tem uma vida perigosa, que a cultura dele é uma cultura perigosa e que ele não poderia ficar com o bebê. E aí, né, esse episódio acaba sendo um momento muito de interseção, eu diria que um entre arcos da série, porque a gente teve esses 3 primeiros episódios para estabelecer a questão da guilda de caçadores, né, a missão dele que era pegar o Yoda, e agora a gente vê, né, o bebê Yoda na verdade, e agora a gente vê que ele vai ter realmente essa relação com o bebê Yoda de carregá-lo, né, e agora a gente vê esse episódio que é meio que uma pausa para ele tentar, né, sair dessa espiral de caos que ele acabou criando junto com o bebê e tentar, né, viver a vida dele normal na medida do possível que ele vivia, deixando o bebê tranquilo. Então, né, nesse sentido, eu acho que é um episódio que é realmente um pouco mais morno, porque ele quebra um pouco o ritmo, né? A gente estava tendo muito essa perseguição, essa questão, né, envolvendo os caçadores de recompensa, e aqui, né, literalmente ele vai para um local calmo, né? E aí é legal também ver, né, já puxando esse gancho do local em si, né, que ele vai para um planeta chamado Sargan, que é um planeta que a gente vê assim no início do episódio, né, a primeira cena, né, acaba sendo uma coisa até meio medieval, que é uma aldeia ali, né, uns aldeões cuidando da sua agricultura local e tal, e vem os orcs, né, até bem legal isso mesmo, assim, vem os orcs e levam tudo, e a gente, né, introduzindo então essa pequena vila, né, e uma moça com a sua filha, né, então elas duas acabam sendo também um elo emocional que vai ser criado aqui nesse primeiro momento. E aí, né, a gente tem o Mandaloriano chegando nesse local e, né, como sempre, essa série tem essa preocupação muito grande de mostrar a ambientação de Star Wars, né, no caso, mostrar que realmente essa galáxia muito distante, ela é muito plural, ela tem uma diversidade muito grande, então não é sempre só muita tecnologia tal qual a gente está muito acostumado. Pelo contrário, esse episódio a gente vê a necessidade realmente de usar coisas mais primitivas, mais arcaicas, que é um local, digamos assim, mais atrasado tecnologicamente, apesar de contar de fato ainda com os robôs. Então a gente vê que não é também tão atrasado assim, o que acaba gerando esse contraste interessante que traz um ar meio medieval para esse episódio, que eu acho que casou muito bem, até para essa questão do descanso do personagem. E aí a gente tem o primeiro contato com a personagem da Cara Dune, né, interpretada aqui pela Gina Carano, né, que é uma ex-combatente da rebelião, né, que inclusive ela comenta, né, a grande batalha que a gente teve lá em Endor, no episódio 6 de Star Wars, né, que ela fala que a ação dela, na verdade, começou depois do episódio 6, digamos assim. E é interessante também para contextualizar esse mundo de Star Wars, né? Porque, como muita gente comenta, eu já comentei aqui também, a gente tem um certo vácuo entre episódios 6 e 7, né? Essa história, né, para quem não acompanhou os livros, quadrinhos e tudo mais, acaba sendo um buraco muito grande. E no momento que ela aparece, né, a princípio a gente acha, e o Mandaloriano também, que ela é uma caçadora de recompensas atrás do bebê Yoda, né, já cria um certo clima de tensão que retoma o episódio anterior. Mas a gente vê que, na verdade, ela está ali tal qual ele, se refugiando, né, saindo, né, da espiral do caos que ela também estava envolvida. E aí, numa conversa muito rápida, ela basicamente resume o que aconteceu, né, que foi, acabou o Império, mas ainda tinham células do Império por aí, e os rebeldes precisavam acabar com essa galera e mandava pessoas como ela irem fazer o trabalho sujo, digamos assim, de ir lá pegar esses caras e matar. Tanto que ela fala que eles pediam que a gente fizesse trabalhos silenciosos e rápidos
e mandava a gente sozinho, sem nenhum apoio nem nada. Só que aí ela fala, né, que depois que as coisas começaram a se estabilizar, o trabalho dela ficou muito mais de conter a paz, né, de ficar realmente como uma polícia, digamos assim, e ela não queria isso. E eu acho interessante esse ponto, né, porque é uma conversa muito rápida que mostra, né, o cenário do universo, como é que tá, né, sem precisar ficar fazendo uma explicação muito grande, ficar mostrando flashback, nem nada disso. É realmente uma fala que, se você entende o universo Star Wars, se você acompanha isso, você entendeu. Então acho que é muito bom isso, porque é realmente uma coisa para os fãs mais hardcore, conseguem pegar, né, todas as nuances dessa conversa, mas quem não pegou só pega o background dela de fato, que tipo, ah, beleza, ela lutou em algum local, ela era uma assassina de aluguel, digamos assim, e tá resolvido. E aí eu acho que começa o ponto legal do episódio, né, que a gente tem essa relação do Mandaloriano com a Cara, né, e eles dois acabam se envolvendo com a vila que eu comentei, né, que aparece no início do episódio, porque eles notam, né, que chegou alguém estranho ali, e alguém que aparentemente tem mais recursos e tem uma habilidade de luta, e tentam comprá-lo, né? Tanto que vem dois, né, aldeões e falam com ele, ah, toma aqui nosso dinheiro que a vila inteira juntou para te contratar, porque a gente percebeu que você é um caçador de recompensas, né? Você é alguém que pode nos ajudar. A princípio ele recusa, mas quando ele percebe, né, que aquele local é um local muito distante, né, que ninguém vai ali, que é um local que ninguém liga, dá um gatilho nele que tipo, pô, aqui talvez seja o local que eu possa deixar esse bebê. Aqui é um local mais tranquilo. E aí ele se dispõe a ajudar, né, toda aquela questão ali, né, dos aldeões que precisam dessa segurança contra os orcs, e leva a Cara junto com ele. E a gente tem, né, um momento interessante que é realmente uma construção ali de um possível futuro para a vida dele, né, de como ele poderia se encaixar naquele ambiente, né, ele vê as crianças brincando e tal. E aí tem um momento que é legal porque a gente vê, né, o fortalecimento daquela cultura local em embate com a dele, porque uma moça, né, a moça que a gente viu no início do episódio, ela fala com ele, tipo, você nunca tira isso daí, né, se referindo ao capacete, ele fala, não, desde criança eu não tiro, desde que meus pais morreram eu fui levado pelos Mandalorianos. Então a gente vê, né, que ele teve realmente uma questão de acolhimento muito forte na infância dele, e acaba espelhando um pouco no que ele está vendo no Bebê Yoda nesse momento, né, ele olha o Bebê Yoda ali naquele local, né, e esse episódio tem uma preocupação muito grande de mostrar realmente o Bebê Yoda interagindo com outras pessoas para além do Mandaloriano, para mostrar que ele realmente estava bem ali, estava confortável, né? Ele estava uma criança literalmente feliz naquele ambiente. E tem mais um espelhamento, né, que já vem acontecendo em todos os outros episódios, do Mandaloriano e o Bebê Yoda, né? Esse espelhamento narrativo que ele se vê muito naquela criatura. Então isso reforça ainda mais. E aí, né, a gente tem o grande momento de ação do episódio, né, que eu acho que, apesar de ser bacana, né, a gente vê mais ação, né, que é uma coisa que é muito legal e a gente espera sempre de Star Wars, ainda mais se tratando de uma série com um caçador de recompensas, né, que ele vai lá junto com a Cara, ele vai lutando com os orcs e tal, mas o que é mais legal dessa cena de ação é ver como o povo daquele local quer ajudar na medida que ele fala, né, ele e a Cara falam, tipo, olha, se fosse só os orcs, beleza, a gente conseguia resolver o problema. Mas a questão é que eles têm uma arma do Império, né, uma arma ali que é blindada e tal, e aí, a princípio, eles pensam em ir embora porque eles falam que não tem jeito ali, eles não vão conseguir fazer. E aquele povo, né, aqueles aldeões que são, né, super, né, atrasados tecnologicamente, né, tem um certo medo que mostra muito bem no início do episódio, né, que quando os orcs chegam, eles saem correndo, né, e o Mandaloriano e a Cara falam, vocês vão ter que sair daqui, e eles falam, não, daqui a gente não sai, porque aqui são as nossas origens, nossas raízes, e a gente vê que bate muito no Mandaloriano isso. E ele acaba querendo ajudar efetivamente, desde que aquele povo ajude, e o povo ajuda. A gente vê um momento de uma guerra, uma mini-guerra, que é realmente para salvar o território deles, eles conseguem, de fato, contribuir e resolver esse problema, né? E, ao mesmo tempo, né, enquanto a gente está vendo essa questão deles se preparando, fica muito nítido que o Mandaloriano sente muito aquilo, e novamente esse espelhamento narrativo de como, né, a infância dele, ao mesmo tempo, essa preservação dele da cultura mandaloriana, né, do povo dele, está refletindo em outros povos também, né, nessa questão da preocupação com as suas essências, né, com as suas raízes e suas origens. Então, eu acho que isso é muito legal dessa série, porque para além das guerras, né, para além da perseguição, né, a questão do Bebê Yoda, é muito bom para você sedimentar o universo Star Wars e sair da questão dos Skywalkers, né, porque todo mundo sabe, né, Star Wars tem essa base muito forte na família Skywalker, na guerra entre Jedi, né, e os Sith, mas para além disso é um universo gigante, é literalmente uma galáxia. Então é legal a gente ver uma exploração maior de outros pontos, sem perder a essência, né, sem perder essa questão, né, das guerras,
né, a questão da força que a gente tem com o Bebê Yoda, então é muito legal essa sedimentação para além da questão Skywalker. E aí, né, para fechar, a gente vê, né, a resolução dessa batalha e tal, e quando a gente acha que vai ficar tudo bem, aparece, né, de volta, né, aí como eu falei, esse episódio que é um entre arcos, digamos assim, porque aparece logo no final do episódio, novamente, um caçador de recompensas para pegar o Bebê Yoda, né? E aliás é uma cena muito tensa, que a gente vê o cara ali com, né, um sniper, né, com uma arma de mira à distância, indo atirar no Bebê Yoda, e quando ele aparentemente puxa o gatilho, né, e aí dá até uma tensão, porque a gente realmente, eu pelo menos realmente achei que o Bebê Yoda pudesse ter sofrido algum dano, não provavelmente morrer não, mas realmente ter tomado um tiro. A gente vê que a cara, né, estava antevendo e acabou matando o caçador de recompensas, o que por um lado gera um alívio no Mandaloriano, porque o Bebê Yoda tá bem, mas por outro gera esse problema, porque ele tinha uma confiança naquela aldeia para deixar o bebê ali, né, ele criou um vínculo emocional, e o Bebê Yoda também, só que esse vínculo vai ter que ser rompido. Então é legal ver como, né, toda a construção do episódio sedimenta mais dessa questão da cultura, né, da preocupação dele, desse vínculo que ele tem, e ao mesmo tempo dessa humanidade, né, que é uma coisa que eu já venho falando, que eu acho muito legal, porque ele é um personagem muito complexo, assim, né? Ele tem, obviamente, a questão dele ser badass e tal, mas ele tem seus conflitos internos e ele tem as suas preocupações. Então, é muito bacana isso, ainda mais pensando que é um personagem que a gente não vê o rosto. Ele exprime uma série de emoções sem a gente ver o rosto dele. Então, assim, é um episódio, como eu falei, um pouco mais morno no sentido da trama andar, mas ao mesmo tempo é um episódio que a gente respira e fortalece ainda mais essa relação entre os nossos protagonistas, o Mandaloriano e o Bebê Yoda. Então, nesse sentido, eu acho que é um episódio muito bacana e que já liga esse gatilho novamente, porque agora ele tá mais ligado, ele sabe que não vai ter jeito, assim, ele vai ter que conviver com isso, né, de ficar andando foragido com o Bebê Yoda para proteger essa criança, até que essa criança talvez, né, consiga andar com as próprias pernas, digamos assim. Bom, e agora eu quero saber de você. Você já assistiu esse quarto episódio de Mandaloriano? Coloque nos comentários sua opinião sobre o episódio e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like, que ajuda pra caramba a gente, se você gostou, obviamente. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Não esquece também de compartilhar para as pessoas, se inscrever no canal, porque toda semana tá saindo vídeo aqui, né? Não só de Mandaloriano, mas de outros filmes e séries, porque conteúdo para você não vai faltar aqui no tempo de tela. Então é isso, galera. Um abraço e até a semana que vem.